Sobre a parte P5 da nossa disciplina, que trata de vetores numéricos, ok? Então vamos lá. Lembrando que a gente inicialmente escolheu aqui a linguagem C++, que é a linguagem objeto de uso da nossa disciplina, né? Depois a gente tem o include para a biblioteca, o namespace para facilitar a digitação de senha e cout. E aí vamos criar vetores. Eu já vou criar três, já tenho três criados aqui, só para facilitar o tamanho do vídeo, que é o que nós vamos manipular ali. Inicialmente, eu criei uma constante chamada tan, valendo 5. Simplesmente para ilustrar para vocês que todos os vetores que nós vamos fazer e toda a manipulação do vetor vai ser para essa constante 5. Então, ao invés de usar o número e ele por acaso confundir com alguma outra coisa, aqui a gente delimita o tamanho do nosso vetor. Eu criei um vetor vet1, um vet3, a diferença para o vet2 é que eu inicializei ele na criação. Os outros dois vetores, como a gente costuma dizer, tem lixo. Se você imprimir vet de posição 0, vet de posição 1, até vet de posição 4, vai vir um lixo qualquer. Nesse vet2 já tem um valorzinho lá que a gente colocou só para ilustrar a declaração. Depois eu criei um int x como contador. Fui pelo for, que é a maneira mais clássica, para ler o nosso vetor. Então, da posição 0, porque todo vetor começa da posição 0, enquanto for menor que o tan, ou seja, enquanto for menor que 5. Para nós, faz referência ao 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, 5 posições. Então, inicializo com 0. Se ele for menor que o tan, eu entro no for. Para cada repetição, a gente incrementa o x uma vez. Então, eu vou pedir para que o usuário forneça um valor e eu vou armazenar isso no vet1 na posição x. Depois de fazer esse armazenamento, a gente vai fazer a impressão aqui. Tá? Então, vamos demonstrar a impressão. Inicialmente, posição 0. Então, eu vou fazer um do while só para mudar o comando. Eu poderia usar o for, tá? Então, eu só estou usando o outro comando só para a gente ver a, o acompanhamento do vetor usando um outro comando de repetição, mas eu poderia muito bem usar o clássico for. É comum você ver vetores sendo percorridos através do for. Então eu tenho um do while aqui, eu vou faça, né, enquanto o x for menor que tan. Para cada vez que eu vou fazer, ou seja, começando da primeira, né, eu vou imprimir o vet 1 de índice x, vou dar um espacinho aqui só para não colarem os números, e incremento o x. Da próxima vez, o x vale 1, da outra 2, da outra 3, da outra 4, e quando for 5, ele pula fora daqui. Então vamos rodar só para a gente ver, né? Então eu vou estar fornecendo, vamos pegar como exemplo, vou fornecer 11, 22, 33, 44 e 55. 5 números aleatórios eu forneci. Depois a gente vai ver que ele imprimiu na ordem que leu o 11, um espacinho, como é que está aqui, né? No cout, um espaço, o 22, o 33, o 44 e o 55. Ok? Assim como eu posso fazer aquilo, eu posso fazer de uma outra forma. Por exemplo, ao invés simplesmente de eu imprimir o vet de índice 1, eu posso imprimir o vet de índice 1 mais o vet de índice... Opa, desculpa, o vet 2 de índice x. Lembra que aqui o vet 2 já está inicializado? Então, eu vou ler 1, somar e imprimir esse resultado com o próximo. Ok? Tá? Então, vamos lá rodar. Vamos facilitar os valores aqui, né? Eu vou fornecer 10 para ele somar com 1, o 20 para somar com 2, o 30 para somar com 3, o 40 para somar com 4 e o 50 para somar com 5. Aí ele vai imprimir a soma dos dois. Beleza? Só que aí você fala, pô, mas Barreri, eu queria colocar isso daí num vetor, essa soma. Beleza, vamos aqui, ó, pegar essa ideia aqui, né? Pegar o for novamente para fazer. Ao invés, né? Já li o primeiro, o 2 já é fixo, então a gente faz vet3 de índice x, vai ser igual
ao VET1 de índice X mais o VET2 de índice X. Ou seja, eu vou somar os dois vetores, 1 com 2, e armazenar no 3. Agora, na hora de imprimir, eu imprimo quem? O VET 3. Então, o 3 vai ser resultado da soma do 1 com 2. Fiz um for só para ler o 1, para exemplificar. Fiz um outro for só para somar e um outro comando de repetição, que é um do while, somente para imprimir. Vamos fazer da mesma forma. O 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Então, ele somou o 10 com 1, guardou no VET3 de posição 0. Somou o 20 com 2 e guardou no VET3 de posição 1. Somou o 30 com 3 e guardou no VET3 de posição 2. Somou 40 com 4 e colocou no VET3 de posição 3. E somou 50 com 5 e colocou no VET3 de posição 4. Depois, na hora que ele imprime aqui, né, no nosso comando de repetição, ele faz dessa forma. Beleza? Aí a gente conseguiu tanto ler e imprimir, somar com vetor constante e depois somar num terceiro vetor e imprimir esses resultados. Né? Então é só um exemplo de uso aí para apoiar vocês no transcorrer das atividades. Um abraço.